Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo está escrevendo aos romanos, obrigado meu irmão, ele está escrevendo aos romanos e ele diz o seguinte: e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bom, eu sou pai de 3 meninos, hoje um deles está no culto, o primeiro culto dele pós-batismo e ceia, né filho? Então tá ali, prestando atenção, não vai dormir, né? Focado. E, bom, pai de muita criança dentro de casa, a gente tem alguns meios e métodos de promover a unidade dos filhos quando existem desavenças, né? Lá em casa nós temos a camiseta da unidade. Quando o pau quebra de verdade, nós achamos uma camiseta que não é muito difícil achar, né? Que caiba aos 2 filhos. E colocamos eles 2 na mesma camiseta, pedindo perdão, beijando, abraçando. Né? Mas isso foi, eu não sei como que é com o Adílio também tem muito menino, Dona Rô deve ter tido seus métodos também. Né? Abraçar, beijar, pedir perdão. Eu lembro que meu pai, nós somos em 4 filhos em casa, né? Eu e mais 3 irmãs. E meu pai, ele quando tinha esses momentos de tensões, ele pegava a gente, seja porque não arrumou alguma coisa em casa, minhas irmãs por causa de roupa, alguma coisa nesse sentido. Meu pai pegava as pessoas que estavam envolvidas no conflito, pegava um azulejo. Naquela época, o azulejo é aquele bem curtinho, né? Não é aquele porcelanato de 1 metro. Fala, ó, todo mundo de joelho no mesmo azulejo, pedindo perdão a Deus e perdoando uns aos outros. Era a coisa mais terrível, porque você não queria pedir perdão, você não queria resolver aquela treta e você estava ali sendo obrigado a resolver aquele problema e sair daquilo ali garantindo que está tudo resolvido. É a mesma coisa a camiseta da unidade. 30 anos depois, eu uso essa camiseta, quando cabe os 2, agora daqui a pouco o terceiro vai caber também, e fica ali abraçadinho até que eles se consertem, né? E quando a gente fala sobre isso na vida cristã, meus irmãos, nós temos um Pai que é todo poderoso, que fez a gente se resolver e resolver com Ele mesmo, primeiramente, né? E nós, como cristãos, nós somos chamados não somente a ter os nossos BOs, os nossos problemas resolvidos, mas também ter a consciência de sermos pacificadores. O cristão, ele foi chamado a ser um pacificador, e Jesus vai mostrar isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas são as palavras de Jesus. E ser um pacificador é a maior demonstração que nós podemos dar ao mundo de que nós somos resgatados do mundo perdido, de que nós somos filhos de Deus, já que o mundo está vivendo em constante conflito. É conflito por ideologia, é conflito porque o Palmeiras perdeu do Flamengo, né? Eu não estava aqui, mas eu achei que Varginha tinha virado o Rio de Janeiro quando eu vi alguns vídeos. O centro da cidade, irmãos da nossa comunidade. Eu não falei isso sobre a Assembleia, mas teremos Assembleia de Disciplina, né? Porque, ir para a rua, né? Fechar o centro da cidade para comemorar, tudo bem, né, gente? Flamenguista, né? Mas nós vivemos em um mundo em constante conflito. E nós, como povo de Deus, somos chamados a sermos pacificadores. E não tem a ver com ser bobo, ser passivo, mas ser ativo na realidade do conflito. Quando nós somos pacificadores, nós somos testemunhas de que somos governados pelo príncipe da paz que nós cantamos aqui. Quando nós somos intencionais em promover a paz, meus irmãos, nós estamos dizendo que quem governa as nossas vidas é o rei que veio uma vez, que foi chamado de príncipe glorioso, príncipe da paz. Só que quando nós falamos de promover a paz, que paz nós estamos querendo promover? Não é a paz de, olha, o famoso, não se discute futebol, religião e, qual que é o outro? Política. A coisa que a galera mais conversa é sobre isso, né? Não é sobre, para de falar disso porque isso dá confusão. Não, não. É no meio dessa confusão trazer a paz que o mundo não entende. É no meio de conflitos familiares nós sermos ativos,
Fala, pera, nós somos filhos de Deus. O Deus que nos salvou é um Deus de paz. E a maior prova disso é que Cristo, Ele provê essa paz para nós, não somente como um ato de parar conflitos, mas como uma promessa que nós vemos em Isaías 9. E quando nós falamos sobre a paz no advento, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a paz que Cristo ofereceu a nós é a paz entre homens e Deus. A paz entre homens e Deus. Eu preciso te lembrar, e não vou deixar de te lembrar, que eu e você éramos inimigos de Deus. Éramos alvos da ira de Deus. Éramos devedores de Deus. E se nós éramos inimigos, devedores, alvos da ira, alguma coisa não estava bem entre nós e Deus. E o que ocasionou esse não estar bem não foi porque um dia Deus acordou e falou, não gosto mais dos seres humanos. É porque um dia o homem se rebelou contra esse Deus, pecando contra ele. E a expectativa do Messias que nós temos, desde o Antigo Testamento até os primeiros capítulos dos Evangelhos, é justamente resolver esse conflito que a humanidade tinha com Deus, que precisava ter um reboliço, fazer um monte de coisa para que eles não fossem fulminados por esse Deus Todo-Poderoso, que tinha o direito de cobrar de nós santidade, já que Ele é santo, cobrar de nós honra, já que Ele é um Deus Todo-Poderoso. E o Messias foi o único capaz de nos fazer essa paz novamente. Só que essa paz entre Deus e os homens deveria ser refletido também entre homens e homens. Pensa bem, agora somos povo de Deus e temos flamenguistas e corintianos juntos nessa sala. Nós temos direita e esquerda dentro do povo de Deus, e só é possível acontecer isso porque alguém fez essa paz. E quem fez essa paz foi Jesus. E Ele faz isso para nós e por nós, não somente para rasgar os rótulos de divisão, mas nos insere numa realidade de povo de Deus. E governados por Ele, nós temos paz uns com os outros. Não é sobre nossas convicções teológicas, não é sobre nossas convicções políticas e esportivas, é sobre a convicção de que Cristo é o Rei Supremo do povo de Deus. E uma vez que Ele é Rei Supremo sobre o povo de Deus deve viver em paz. Porque quando eles são pacificadores, porque quando eles vivem em paz, eles poderão ser chamados de filhos de Deus. Tanto a faceta da paz, de paz entre homens e Deus, entre homens e homens, só é possível por causa de Cristo, meus irmãos. Cristo um dia abriu mão de sua glória, a sua obra suprema em se tornar homem, servo sofredor, o Deus Todo-Poderoso se humilhando, se tornando servo, aquele que era o Criador do universo, sustentador de todas as coisas, aquele que fez e vai fazer até a consumação dos séculos, que todas as coisas corram da forma que devem ocorrer, se tornou um bebê, meus irmãos. Se tornou um bebê que não sabia falar. Se tornou um bebê que devia ter suas fraldas trocadas. Esse Deus Todo-Poderoso que rege o universo, as partículas de átomos e toda aquela coisa que a gente olha e fala, cara, não entendo nada disso porque isso é grande demais para mim. E se é grande demais para nós, tem que ter alguém maior do que a gente e do que tudo isso para reger todas essas coisas. Esse Deus que nós confessamos aqui, que nós cantamos aqui, que nós depositamos a nossa confiança, se tornou uma criança. Todo o centro do universo estava na manjedoura naquela noite em que ele nasceu. Isso é um movimento muito extravagante, meus irmãos, que Deus tomou, que Deus ele fez em nosso favor. E isso mostra para nós que o nosso Deus, ao se tornar homem, ao se tornar uma criança,
Ele está ativamente pronto para promover a paz entre os homens. Quando Paulo ele está terminando a sua carta aos Romanos, e é o texto que nós lemos, ele está agradecendo aqueles que eram seus parceiros no ministério. Ele cita uma lista de nomes, de irmãos e irmãs, que eram ativos e envolvidos na missão que Paulo tinha com os gentios. Ele cita uma lista de nomes, reconhecendo-os também, saudando essas pessoas. E no meio dessa conclusão de afetos, de agradecimentos, Paulo, no versículo 18, ele começa falando, meus irmãos, a partir do versículo 17, cuidado com aqueles que estão ativamente trabalhando para a divisão, para as confusões no meio do povo de Deus. Para que haja desavença no meio de vocês. No versículo 18 e no versículo 17, Paulo fala, se afaste dessa galera aí. Essa galera não tem a ver com o povo de Deus que é governado pelo príncipe da paz. No versículo 18, ele vai dizer que essas pessoas nem servem a Cristo, mas estão ligados intimamente aos seus próprios interesses. Imagina, você vem à igreja todo domingo e de repente um cara lá de longe, que nem é o pastor dessa igreja, que Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, escreve, olha gente, esses caras que estão aí, eles não são seus irmãos, porque eles não estão vivendo de acordo com o cabeça, que é o príncipe da paz. Paulo aqui ele está condenando de maneira direta, e divisão na igreja gera discórdia, e discórdia no meio do povo de Deus não condiz com a realidade do Deus que nos salvou de toda a discórdia do mundo e nos inseriu num povo para que nós fôssemos unidos. E se não condiz com o povo de Deus, não condiz com o Senhor do povo de Deus. Só que Paulo, no meio dessa exortação, ele vai definir algo que é muito belo que nós lemos. Ele vai dizer, o Deus de paz. O Deus de paz como sua identidade e revelação para o povo de Deus. É por isso que quando nós estamos lendo esse texto de Romanos, nós vemos Paulo definindo quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. Quando falamos que Deus é um Deus de paz, nós estamos dizendo que Ele realiza a obra de paz, e essa obra é vista a partir da promessa que Deus fez, de que o homem um dia teria a paz que teve um dia com Ele. E você precisa olhar para o começo da história da narrativa bíblica. Em Gênesis capítulo 3, acontece algo muito terrível e muito importante na narrativa das Escrituras. O homem peca. O homem come do fruto que Deus disse para não comer. E no versículo 15, Deus promete à mulher, alguém, um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que Paulo está falando, o Deus de paz um dia esmagará, em breve Ele esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa que Paulo está relembrando a esses irmãos de Romanos, foi a primeira promessa de Deus para a humanidade. Um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É a primeira promessa de Deus promover a paz entre os homens que agora estavam na posição de inimigos dele. E sabe o que é mais legal? Deus não usa nenhum profeta para falar isso. Sai da própria boca de Deus o primeiro anúncio do evangelho da paz. Para um homem que entrou em conflito contra Deus e colocou toda a criação envolvida nesse conflito. Deus está falando, olha, Adão, Eva, homem, mulher, vocês fizeram a maior atrocidade com aquilo que eu criei. Vocês depositaram eles a inutilidade e vocês também estão agora na posição de inimigos de Deus. Mas fiquem tranquilos. O descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. Deus estava ali
prometendo que o problema que a mulher e o homem se colocaram em ouvir a serpente, um dia seria resolvido e extinguido com a presença de alguém que viria da mulher. Essa é a primeira promessa que nós temos de paz. E a encarnação de Jesus, meus irmãos, a encarnação de Deus em Cristo Jesus, é esse passo de paz que Deus dá à humanidade. Deus se torna humano. Deus começa a vir, mas não somente com avisos, não somente com mensagens, agora é Deus encarnado no meio dos homens, entrando em todo o caos que um homem criou por meio do pecado. Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, entrando no conflito, sendo ativo no conflito para que Ele promova a paz entre os homens e Deus. Nós estávamos nesse mundo antes de nós sermos salvos. Nós estávamos em conflito, sendo aqueles que atentam contra a ordem de Deus. Nós tínhamos como habitat o caos. Só que Deus, um dia, resolve entrar no meio desse caos. Deus, um dia, resolve entrar em toda a realidade de inimizade que nós tínhamos com Ele e com a gente mesmo, por meio do seu Filho, se tornando homem. E quando Jesus, Ele encarna, meus irmãos, quando Jesus se torna homem, quando Jesus, Ele nasce da Virgem Maria, Jesus, Ele promove uma nova realidade no meio da humanidade, de que existe uma nova realidade de mundo no mundo perdido. Existe uma nova dimensão pacificada por esse Deus no meio de um mundo cheio de conflitos. É por isso que quando nós vamos em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Isso quer dizer que o mundo está perdido, mas um dia, na história da humanidade perdida, Deus resolveu criar uma nova realidade. E é por meio de Cristo que toda a realidade perdida poderia ser reconciliada com Deus novamente. É em Cristo que a humanidade encontra a fonte de toda a paz. E esse ato de paz, meus irmãos, não veio por meio de uma revolução, não veio por meio de quedas de muros de Berlim, não veio por tirar alguém do poder, veio com o Filho de Deus se tornando homem. A paz que Cristo promove não foi feita por cartazes e protestos. Vem do ato de um bebê, nascido em um estábulo, numa cidade chamada Belém. Ali, naquele dia, naquele momento, com aquela criança, Deus estava inaugurando a realidade de um reino eterno de paz. A face de paz não era de César e de Herodes. A face de paz não estava em direita ou esquerda. A face de paz não estava em organizações unidas assinando um documento que poderia ser rasgado. A face da paz era do bebê, talvez bochechudo, o menino Deus entre nós. Cristo é a face da paz, meus irmãos. Cristo, nosso Senhor, encarnado como uma criança, que viveu todas as fases de um humano, era a face da paz que nós precisamos olhar. O Deus de paz que nós estamos falando é esse Deus que abriu mão da sua glória, que se tornou servo, forma humana, e nos proveu essa realidade de que agora já não existe condenação para aqueles que estão reconciliados com Deus nesse bebê. E sabe o que é mais belo, meus irmãos? É que a obra de Deus em relação à paz começa na encarnação, no descendente da mulher.
mas ela é contínua nas nossas vidas. Uma vez que Cristo encarnou, nós temos a possibilidade de termos paz, porque Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço que era a nossa dívida, que nós deveríamos pagar. Mas não somente isso. O ato de paz não se resumiu somente na encarnação de Cristo. Existe uma ação contínua desse Deus de paz que atua em processo de santificação das nossas vidas. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer: o Deus de paz, o mesmo título que ele usa aqui em Romanos, no capítulo 15 e no capítulo 16. O Deus de paz vos santifique completamente, mantendo-os plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. O Deus de paz não agiu somente na encarnação, mas agora Ele age ativamente e continuamente em nós, fazendo com que nós, que agora somos organizados, regidos e governados por esse príncipe da paz, sejamos santificados como Ele é santo. Isso nos mostra que o Deus de paz, Ele tem um papel muito importante no processo de santificação e a conserva desse cristão para o dia do Senhor, como Paulo vai dizer. Nós estamos sendo santificados por um Deus de paz. Nós estamos sendo aperfeiçoados por esse Deus de paz. Para quê? Para o dia da vinda do nosso Senhor. O nosso Deus, meus irmãos, não somente declarou paz. Está tudo bem, seres humanos, fiquem tranquilos. Podem viver a vida de vocês. Não, o nosso Deus agora continua trabalhando em nossos corações, para que nós sejamos santificados, para que nós venhamos nos tornar a imagem do Filho de Deus, unigênito, Deus de paz. Esse Deus, Ele não falou que está tudo bem e abandonou a nossa história, Ele está ativamente dentro das nossas vidas. E porque Ele está dentro das nossas vidas, o que nos transforma de glória em glória, o que nos faz viver para a glória de Deus, não é o nosso moralismo, mas o Deus de paz que nos santifica. Esse Deus provê para nós santificação, mas não somente provê para nós, nos apresenta Deus santificados, para que nós tenhamos um relacionamento pacífico com esse Deus de paz. Alexander Maclaren é um pastor batista escocês do século XIX, contemporâneo de Charles Spurgeon. Ele vai nos citar sobre o texto de Romanos 16:20, algo muito precioso. Ele vai dizer: o poder de Deus será exercido para esmagar todo o pecado que quebra a paz dos seus filhos. É Ele quem sopra a bênção da sua própria tranquilidade e serenidade sobre os nossos corações agitados, distraídos e pecadores. Ah, meus irmãos, isso é um presente para mim e para você. Saber que o nosso Deus não somente falou, está tudo bem, Ele está fazendo todas as coisas ficarem bem em nós. A obra de Cristo nos chama para uma vida pacífica com Deus. E viver uma vida pacífica com Deus faz com que a gente viva uma vida sem precisar buscar subterfúgios de prazer nessa vida. Porque nós sabemos que existe uma vida oculta no Filho de Deus, que Ele nos dá de graça, para nós vivermos em paz com Deus. E meus irmãos, o convite da palavra de Deus para nós nessa manhã é: nós precisamos confiar na obra de Cristo, que Ele morreu por mim e por você, de que Ele fez todas as coisas para que nós fôssemos pacificados entre Deus e a gente mesmo. E que a partir da confiança nisso, nós viemos viver uma vida para a glória de Deus, se alegrando na glória de Deus e na sua obra gloriosa.
Isso quer dizer para nós que nós temos a certeza do perdão de pecados. Porque Cristo fez a paz entre nós e Deus, e nós agora não somos culpados, mas perdoados por Deus. Isso também nos aponta para nós vivemos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Quem disse que a vida do crente não é só vitória? Vitória sobre o quê, né, a verdade? Essa é a pergunta. E no nosso caso, a vitória que nós temos por causa de Cristo é a vitória sobre o pecado. Nós só podemos vencer o pecado não porque nós deixamos as coisas ruins que nós fazemos, mas porque Cristo um dia deu um passo em direção a nós, meus irmãos. Não são 12 passos que nós abraçamos, mas o passo da paz que Cristo deu em encarnar-se, em se tornar homem, e confiar nesse passo que faz com que nós sejamos vitoriosos sobre o pecado. E sabe o que é mais belo? Que nós já estamos indo para o final, e olha só, nem são 11h40 ainda, né? Existe uma esperança que o Deus de paz nos dá. Nós falamos sobre o perdão dos pecados, a certeza de que nós não devemos nada para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nós falamos sobre o Deus que está agindo nas nossas vidas, promovendo santificação, mostrando que existe paz entre nós e Deus, e existe uma esperança de total destruição do pecado de Satanás. Nós só podemos ter essa esperança, meus irmãos, porque nós pertencemos a um Deus de paz. E é isso que o texto está dizendo para nós, que em breve esse Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso aponta para uma completude da obra de Cristo. Essa ação de Deus contempla não somente a encarnação, a primeira vinda e o aperfeiçoamento das nossas vidas, mas do dia em que haverá um extermínio total da malignidade de Satanás, dos seus demônios, do pecado, do mal por completo em toda a criação. Volta lá em Gênesis novamente, a mensagem que Deus dá à mulher: o descendente da mulher, o seu descendente vai pisar e esmagar a cabeça da serpente. Pensa bem, meus irmãos, a serpente é a responsável pelo engano que o homem caiu no Éden, e é o responsável por todo o engano que é produzido nos nossos dias. A primeira promessa do Evangelho, o proto-evangelho, a primeira declaração de Deus sobre uma boa notícia, é uma promessa de triunfo sobre aquilo que amaldiçoou toda a criação. Paulo deixa claro que Deus esmagará a cabeça da serpente. O mérito da vitória sobre o Satanás e sobre o mal não é pelo que os homens fazem, mas pela realidade do Deus de paz, vindo e esmagando a serpente que nos enganou e nos levou para distante de Deus. É um ato de vingança desse Deus de paz. Como um Deus de paz pode ser um Deus de vingança? Essa é a realidade do nosso Deus. Ele promove a paz no meio dos nossos conflitos e nos vinga, porque éramos para termos uma eternidade com Ele. Mas a serpente nos enganou. Meus irmãos, Deus em todo o seu ser, Ele vai triunfar sobre Satanás, que sempre gerou discórdia entre homens e Deus, e entre homens e homens. E é por isso que Paulo está escrevendo: olha, abandona essa galera que gera divisão, porque eles são filhos da serpente. Eles servem a serpente. Mas fique sabendo, o Deus de paz, Ele esmagará a cabeça da serpente. Essa designação especial de Deus, meus irmãos, está diretamente ligada às promessas que seguem a história da narrativa bíblica, servindo de fundamento para a nossa esperança escatológica, a nossa esperança sobre o fim, confiando que o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso que nós confiamos, um dia Ele se levantará do seu trono contra Satanás.
E sabe o que é mais belo? É que nós podemos confiar que a vitória sobre Satanás é certa. E a prova disso, meus irmãos, é que um dia Cristo encarnou e completou a sua obra na cruz como servo sofredor. O único golpe da cruz sobre Satanás foi suficiente para nos dar esperança de que Satanás será destruído por completo. A forma como a serpente será destruída para sempre em um único golpe, meus irmãos. O bem não vai começar a reinar gradativamente sobre a terra, de acordo com a possibilidade de alguma coisa acontecer. O bem triunfando sobre o mal é algo que nós devemos nos apegar, porque está escrito. E sabe o que é mais belo? Porque nós podemos confiar no que está escrito. É porque uma vez também esteve escrito que a mulher teria um descendente, e ele veio. E porque ele veio, nós podemos confiar no que está escrito, de que um dia ele voltará. E porque está escrito que um dia ele voltará, e dentro dessa volta está escrito que ele esmagará a cabeça da serpente. Meus irmãos, nós precisamos de fé no Senhor. Porque Deus está decisivo e muito bem resolvido com as suas resoluções contra a serpente. De que isso que nós estamos vivendo hoje, de dor, de sofrimento, de uma peregrinação extremamente oprimida pela realidade do mal e do pecado, seja por conta das nossas tentações, ou seja por causa que os dias são ruins. Um dia, isso vai acabar. Paulo deixa claro que Deus em breve esmagará a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. E sabe o que isso significa para nós? Porque Deus Todo-Poderoso podia simplesmente falar, acabou serpente, é tudo acabava. Mas Deus quer expor ao ridículo aquilo que tanto nos oprimiu. Deus quer colocar debaixo dos nossos pés aquilo que tanto foi tirando contra nós, com seu sistema, com suas ideologias, com sua opressão contra a nossa santificação. E Deus vai fazer isso tendo mérito de toda a sua obra destruidora de Satanás e depositando sobre nós, compartilhando conosco que somos o seu povo, essa vitória. Deus triunfará sobre o mal, e nós estaremos com Deus, logo também triunfaremos sobre o mal. E é isso que é a beleza do Evangelho, que Cristo, sendo todo-poderoso, compartilha conosco os seus despojos de guerra. Cristo Todo-Poderoso compartilha sua glória sobre o mal conosco, fazendo com que Satanás, aquilo que nós temíamos, aquilo que nós gritávamos, aquilo que nós sentíamos, a sua tentação, as suas armadilhas, agora estando debaixo dos nossos pés. Nós não vamos triunfar contra o pecado somente com a resistência, mas com o subjugar de Satanás debaixo dos nossos pés, irmãos. Essa é uma promessa que Cristo nos dá. Paulo fala sobre esse esmagar, nos lembrando também da promessa de Cristo, que quando chega nos seus discípulos, ele fala, vão, façam discípulos e tudo mais, ele fala, vocês vão pisar sobre as serpentes, e vocês não serão machucados. Mostrando que nós, meus irmãos, devemos viver e andar à sombra da cruz que já bateu sobre a serpente, que já feriu a cabeça da serpente. Nós podemos viver e andar na certeza de que nenhum mal nos destruirá por completo. Existe uma esperança que o Deus de paz nos deu, que por meio da comunhão com Cristo nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, sabendo
que nenhum mal vai nos pegar, porque o nosso Senhor nos prometeu que a serpente seria esmagada debaixo dos nossos pés. Esse texto, ele deixa claro uma perspectiva futura que nós devemos ter, meus irmãos. Porque Paulo fala, em breve ela será esmagada. Vale ressaltar que quando nós pensamos nessa palavra, em breve, dá aquela conotação, tipo, é amanhã. Quando que vai acontecer? E é muito bom que os nossos corações sejam cheios dessa expectativa. Quando que o capeta vai estar debaixo do meu pé? E Paulo deixa claro isso como uma forma de fomentar a nossa expectativa. De que no tempo adequado de Deus, no tempo determinado por Deus, da mesma maneira que o Senhor veio na primeira vinda no tempo adequado, haverá um tempo adequado para a sua segunda vinda. E nessa segunda vinda nós vamos triunfar sobre o mal. Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, mostrando que o extermínio de Satanás é uma promessa certa que todo crente pode ter e confiar, meus irmãos. Nós veremos Cristo subjugar o mal debaixo dos nossos pés, transformando toda a luta, toda a confusão que nós enfrentamos por causa do pecado, definitivamente sendo destruída. E nós poderemos ouvir dele, servo bom e fiel, entra no repouso do meu Pai. Meus irmãos, o advento é essa estação em que nós olhamos para a realidade de quem Deus é, nutre o nosso coração de esperança para aquilo que Ele vai fazer em breve, em nosso favor. E nessa manhã eu quero lembrar para mim e para você que o Evangelho nos dá a revelação de que nosso Deus é um Deus de paz. E que esse Deus de paz, um dia vai acabar com todo o conflito, esmagando Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é uma verdade sobre nós. Essa é uma verdade que nós devemos nos agarrar a todo o sofrimento que nós passamos. Com a certeza de que um dia esse mal não vai ficar impune. Sabe, aquelas dores que a vida nos traz, as perdas que nós temos, o luto, as doenças que nós carregamos e sofremos, as tentações de pecado, porque crente de verdade não gosta de ser tentado. Tudo isso, irmão, tudo isso, minha irmã, um dia estará debaixo dos nossos pés. E eu queria terminar dizendo para você algumas coisas muito, muito pontuais. Nós temos um Deus que promoveu a paz entre nós e Ele. E se você está me ouvindo nessa manhã e você talvez carrega aquele sentimento de culpa, de medo de Deus, eu quero te dizer, o nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus que resolveu o problema que eu e você não vamos resolver. E a prova que Ele fez isso é que há 2000 anos atrás, um bebê estava sendo aclamado como o rei dos judeus, sendo procurado. Onde está o rei dos judeus? Esse bebê é a nossa paz. Esse bebê é o nosso Deus. Se você está aqui com seu coração cheio de medo, cheio de questões, o meu convite a você é: confie nesse Deus. Confie que isso é uma verdade. Porque Ele veio. Isso nos dá esperança de que um dia Ele voltará para resolver todo o problema. A segunda coisa que eu penso que nós devemos nos atentar, já que Ele é um Deus de paz, nós somos o povo da paz. E nós precisamos ser ativos em resolver os nossos conflitos, as nossas divisões nos nossos relacionamentos. E talvez você está me ouvindo aqui, resistente, com o seu coração duro, e eu quero te lembrar algo, meu querido, minha querida.
Você e eu pertencemos a um Deus de paz, logo todo o conflito que nós temos precisam ser resolvidos pela paz desse Deus que nos afetou. Não adianta você dizer que você pertence a um Deus se você está com divisões, com dissensões contra alguém, e até mesmo dentro da nossa comunidade ou fora. O Deus de paz esmagará Satanás em breve. Isso quer dizer que as nossas divisões também devem ser esmagadas, ou nós seremos esmagados porque somos da divisão. Então você que é um filho de Deus, você que é um servo de Cristo, se você tem alguma coisa pendente com alguém, hoje é um dia de nós vivermos a realidade dessa paz invadindo os nossos corações e relacionamentos. Porque um dia Deus invadiu a nossa relação com Ele mesmo, promovendo a paz em nós. Nós precisamos permitir que o Deus de paz também pacifique os nossos relacionamentos. Essa ideia de estou com ranço, não quero falar com ninguém, não quero ter relacionamento, não vem do povo do Deus de paz. O Deus de paz promove a paz no meio do seu povo. Agora não é tão esperançoso ouvir isso, né? E a realidade é que é um convite para nós vivermos a luz do Evangelho, meus irmãos. A luz de Cristo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós orarmos. O primeiro convite é confiança no Senhor. Confiar de que esse Deus já promoveu paz e você não precisa andar em medo e nem fugindo desse Deus. E o segundo é você reverberar essa paz que você tem de Deus consigo, na forma que você se relaciona com o seu irmão, com a sua irmã. Então gostaria, hoje é dia de ceia também. Antes de nós ceiarmos, antes de nós finalizarmos, se você está aqui e tem alguém que você precisa resolver algum problema, sai do seu lugar e vai resolver esse problema, sabendo que quem nos governa é Cristo. E não existe nenhum constrangimento nisso. E se você está aqui também e precisa de fé, de que esse Deus pacificou todas as coisas, que você seja nutrido de esperança e fé no Senhor.